Eu nunca imaginei que ia contar essa história pra ninguém, mas depois do que aconteceu ontem, sinto que preciso botar pra fora. Não é só pelo carro não. É por tudo que veio junto. Era uma sexta-feira qualquer, eu tinha acabado de chegar do serviço. Trabalho numa oficina mecânica aqui em São Paulo, perto da Lapa. Sujo de graxa, cansado, só queria tomar um banho e assistir o culto online da congrega antes de dormir. Minha mulher, a Dona Maria, já tinha deixado o jantar pronto. Arroz, feijão, um pedaço de frango frito. Nada fancy, mas era quente, e isso já bastava. Quando liguei o notebook, vi que o culto tinha começado há uns 20 minutos. O irmão Moisés, que sempre faz a transmissão, estava lá com a câmera tremendo um pouco, como sempre. A gente brinca que um dia ele vai derrubar o tripé. Na tela, o salão da igreja estava cheio, apesar de ser dia de semana. As irmãs todas de vestido longo, os irmãos de camisa social, mesmo com esse calor danado. O pastor estava falando sobre a importância da obediência, citando aquele versículo do Samuel, asterisco, mais agrada a Deus a obediência do que os sacrifícios, asterisco. Eu anotei no caderninho que deixo do lado da Bíblia, porque às vezes a gente esquece dessas coisas no dia a dia. Foi aí que o irmão João, um dos ancianos, subiu no púlpito. Ele é daqueles que fala devagar com voz grossa, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Começou a contar um testemunho sobre um milagre que tinha acontecido com ele naquela mesma semana. Disse que estava sem dinheiro para pagar o aluguel, que a dona da casa já tinha ameaçado botar os trens dele para fora. Aí, na hora do culto, ele orou com fé, e no dia seguinte apareceu um envelope com o dinheiro exato debaixo da porta. Todo mundo começou a glorificar, a gritar asterisco aleluia. Asterisco, e eu lá no meu canto, só balancei a cabeça. Não que eu duvide, mas você já parou para pensar como é que essas coisas acontecem? Não tô dizendo que é mentira, só que a vida não é sempre tão simples assim. O culto foi terminando, e quando o pastor fez a oração final, eu já tava a bocejar. Desliguei o notebook, lavei o prato, escovei os dentes. A Dona Maria já tinha ido dormir. Ela acorda às 4 da manhã para fazer pão para vender na feira. Deitei do lado dela, mas não consegui pegar no sono. Fiquei pensando naquele testemunho do irmão João. Não é que eu seja desconfiado, mas conheço ele há anos. Sempre foi um homem sério, até rígido demais às vezes. Uma vez, vi ele brigar com um rapaz novo da igreja porque o moço tava de bermuda no culto. Mas dinheiro debaixo da porta? Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. No sábado de manhã, acordei com a Dona Maria já na cozinha, amassando farinha. O cheiro de pão quente encheu a casa. Tomamos café juntos. Ela me contou que a irmã Clara estava doente, que ia levar um pouco de sopa para ela mais tarde. Eu disse que ia passar na igreja para ver se precisavam de ajuda com alguma coisa. Às vezes o pastor pede para arrumar umas cadeiras, consertar um ventilador. A Dona Maria só balançou a cabeça, como sempre faz quando acha que eu tô inventando desculpa para sair de casa. Cheguei na igreja por volta das 9. O salão estava vazio, só o irmão Tiago varrendo o chão. Ele me cumprimentou, mas não parou de trabalhar. Perguntei se o pastor estava por perto, e ele disse que não, que tinha ido visitar uns irmãos no hospital. Fui até a salinha dos fundos, onde guardam os instrumentos musicais e uns papéis da congregação. Era lá que o irmão João costuma ficar quando tem que organizar alguma coisa. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar, e foi aí que vi. O irmão João estava sentado numa cadeira com a cabeça baixa, segurando um maço de notas na mão. Não era pouco dinheiro não. Devia ter uns 2, 3 mil reais ali. E do lado dele, em cima da mesa, estava a chave do carro da igreja, aquele Corsa branco que o pastor usa para visitar os doentes. O irmão João levantou a cabeça quando me viu, e por um segundo, a gente só ficou se olhando. Ele não parecia surpreso nem com raiva. Parecia aliviado. Irmão Pedro, ele falou com a voz mais baixa do que de costume. Você não devia ter visto isso. Eu não sabia o que dizer. Fiquei parado ali como um idiota olhando para aquele dinheiro e para a chave. Aí ele suspirou, guardou as notas no bolso da calça e se levantou. Não é o que você tá pensando. Não tô pensando nada, menti. Ele passou a mão no rosto, como se tivesse cansado de repente. O dinheiro é da irmã Maria, ele falou, olhando pro chão. Ela me pediu para guardar. Tava com medo de deixar em casa depois daqueles assaltos no bairro. Fiquei quieto, mas a desconfiança não saiu do meu peito. A irmã Maria era viúva, vivia de aposentadoria e do que ganhava costurando. Não fazia sentido ela ter aquele montante. Por que você tá com a chave do carro do pastor? Perguntei, tentando não soar acusador. O irmão João hesitou. Depois pegou a chave e a girou entre os dedos. Precisava buscar umas coisas para ela.
remédio, comida. Ele parou como se estivesse medindo as palavras. E também tinha que levar umas doações para a família do menino que morreu no acidente semana passada. O pastor pediu para eu fazer isso em segredo, para não virar show. Aquilo fazia mais sentido. Mas ainda assim, por que esconder o dinheiro então? Ele suspirou, encostou na mesa. Porque se alguém soubesse que ela estava juntando isso, ia querer saber para quê. E ela não quer que ninguém saiba. Fez uma pausa. É para ajudar a neta. A menina tá grávida, o pai sumiu, e a mãe dela não quer nem ouvir falar no assunto. A irmã Maria vai pagar o parto, as fraldas, essas coisas. Mas se a igreja descobrir, vão ficar de olho, vão querer controlar, vão achar que ela tá fazendo errado. Eu não sabia o que responder. A igreja sempre teve suas regras, seus julgamentos. Às vezes até demais. E por que você? Perguntei. Porque ela confia em mim. E porque ele engoliu seco. Porque eu já passei por isso. Minha filha, lembra? A que morreu. Lembrei. Todo mundo lembrava. A menina tinha 16 anos quando engravidou, o namorado desapareceu, e ela não aguentou a pressão. Acabou se jogando da ponte. O irmão João nunca mais foi o mesmo. Você não vai contar pra ninguém, vai? Ele pediu com um fio de voz. Balancei a cabeça, mesmo sem ter certeza do que ia fazer. Só não entendo por que você não me falou antes. Porque você é novo aqui, irmão Pedro. Ainda não sabe como as coisas funcionam. Às vezes, a gente tem que fazer o certo pelo caminho errado. Ele estendeu a mão, como se quisesse me passar algo, mas não tinha nada nela. Só um gesto vazio, como se estivesse pedindo perdão ou compreensão. Vamos embora daqui, ele disse, antes que alguém veja a gente juntos. Saímos em silêncio, eu atrás dele. O irmão João trancou a porta da salinha com cuidado, como se estivesse guardando mais do que dinheiro e chaves. Quando chegamos ao estacionamento, ele parou perto do Corsa, mas não abriu. O pastor vai querer saber por que eu demorei, ele falou mais para si mesmo. Vou dizer que o carro não pegou. E a irmã Maria? Ela não vai perguntar. Confia em mim. Ficamos um tempo ali, sob a luz fraca do poste. O vento mexia nas folhas secas do chão, e eu pensava em tudo que não sabia sobre aquelas pessoas. Sobre como a fé delas era cheia de rachaduras, mas ainda assim se mantinha de pé. Você vai dirigir? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Ele balançou a cabeça. Não, você dirige. Preciso pensar. Entregou a chave na minha mão. Subi no carro sem discutir. Quando liguei o motor, o irmão João encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos, como se estivesse cansado demais para qualquer coisa. Toma a Rua dos Fundos, ele falou sem abrir os olhos. E não acende o farol até sair do pátio. Fiz o que ele pediu. O carro saiu devagar, quase no escuro, como se a gente estivesse carregando algo que não podia ser visto. A estrada de terra batida trepidava debaixo dos pneus, e eu apertava o volante com força demais, os nós dos dedos brancos. O irmão João continuava imóvel, respirando fundo como se o ar do lado de fora fosse pesado. Não perguntava para onde íamos. Talvez ele mesmo não soubesse. Passamos pelo galpão abandonado onde guardavam as caixas de doações, as paredes descascadas refletindo a luz fraca da lua. Alguém tinha deixado uma porta entreaberta, e por um segundo vi sombras se mexendo lá dentro, ratos ou gente, não dava para saber. Virei o rosto. Para onde, afinal? Perguntei, quando já estávamos longe demais para voltar. Ele abriu os olhos devagar, como se acordasse de um sonho ruim. Para fora da cidade. Tem um posto na BR, uns 20 quilômetros adiante. A gente para lá. E depois? Não respondeu. Só ajustou o cinto, como se isso fosse importar. O asfalto começou quando a terra acabou. O carro ganhou velocidade sem eu perceber, e o vento entrava pela janela aberta, trazendo cheiro de mato queimado. O irmão João tirou um maço de cigarros amassado do bolso, acendeu um com as mãos trêmulas. A brasa iluminou por um segundo as rugas ao redor da boca, os lábios secos. Você fumava? Ele perguntou, oferecendo o maço. Não. Bom para você. Deu uma tragada longa, soltou a fumaça pela nariz. O cheiro misturou com o do couro velho dos bancos, com o suor que colava a minha camisa nas costas. A gente não deveria ter saído assim, falei, mais para mim do que para ele. Não deveria. Mas não freou. Não pediu para voltar. O posto apareceu do nada, um quadrado de luz amarela no meio do escuro. Tinham duas bombas, uma delas com o visor piscando asterisco fora de serviço asterisco. Um homem de macacão sujo encostado no balcão fumava, olhando pra gente com desconfiança. Parei o carro longe das bombas, perto de umas caixas de cerveja empilhadas. Espera aqui. O irmão João disse, já abrindo a porta. O que você vai fazer?
Ele não olhou para trás. Arrumaram um jeito de a gente não voltar. Fiquei sozinho no carro, ouvindo o zumbido do motor esquentando. O homem do posto e o irmão João falavam baixo, trocando olhares para mim de vez em quando. Depois, o irmão João entrou numa cabina telefônica do lado da loja, ficou lá uns 5 minutos, saindo com um papel dobrado na mão. Quando voltou, jogou o papel no meu colo. Pega a estrada para São Félix. Tem um endereço ali. O que é? Um lugar para a gente sumir por um tempo. E se não der certo? Ele ligou o carro antes de responder. Então a gente some de outro jeito. Saímos do posto sem olhar para trás. O homem do macacão ficou na porta coçando a barba, até a gente virar na BR e desaparecer na curva. A estrada era reta, vazia. Só os faróis cortando a escuridão, e o irmão João com os dedos tamborilando no joelho, como se contasse algo que só ele ouvia. Você confia nesse lugar? Perguntei, depois de um tempo. Não. Então por que a gente tá indo? Ele suspirou, esmagou o cigarro no cinzeiro já cheio. Porque não tem mais ninguém para confiar, menino. E foi isso. Ninguém falou mais nada até o sol começar a rachar o céu, lá longe, atrás das montanhas. O asfalto ficou quente de repente, como se o sol tivesse jogado um balde de óleo fervendo em cima da estrada. O ar-condicionado chiava, mas só empurrava o calor de um lado pro outro. João abaixou o vidro, deixou o vento bater no rosto. Eu fiz o mesmo sabendo que ia ficar com os olhos ardendo de poeira. A gente chega antes do meio-dia, ele disse, olhando o relógio do painel. Se não parar para nada. Não perguntei o que significava asterisco nada asterisco. Sabia que incluía comida, banheiro, qualquer coisa que pudesse nos atrasar. João dirigia assim quando estava com pressa, mandíbula travada, mãos no volante como se fosse estrangular o couro. Só que dessa vez não era só pressa. Era medo. Passamos por um trevo com uma placa torta, asterisco bom sucesso, 12 quilômetros asterisco. A tinta estava descascando, como se alguém tivesse arranhado com as unhas. João diminuiu um pouco, só o suficiente para ler, depois acelerou de novo. Você já veio aqui antes? Perguntei. Uma vez. Há muito tempo. E nada. Era só um buraco no meio do mato. Agora tem gente. Que tipo de gente? Ele não respondeu. Em vez disso, tirou um papel dobrado do bolso da camisa, jogou no meu colo. Era um mapa rabiscado à mão, com setas e nomes que não faziam sentido. Asterisco Bar do Zé asterisco, asterisco Estrada da Serra asterisco, asterisco Casa Amarela asterisco. No canto, um telefone com DDD de outro estado. Se a gente se separar, ele falou, você segue por aqui. Tem um ponto de ônibus perto da igreja. Liga para esse número, fala que é o sobrinho do Seixas. Quem é Seixas? Um cara que me deve um favor. Ou 2. Guardei o papel no bolso sem olhar de novo. O suor colava a camisa nas costas. O rádio só pegava chiado, então desliguei. O silêncio doía mais que o barulho. Depois de uns quilômetros, a estrada começou a subir. As árvores ficaram mais altas, fechando o céu como se a gente tivesse entrado num túnel verde. João freou de repente, quase sem motivo. Eu me segurei no painel. O que foi? Nada, mas ele tinha visto algo. Os olhos dele estavam grudados no retrovisor, mesmo não tendo ninguém atrás. Quando olhei também, só vi a poeira que a gente mesmo tinha levantado. João, cala a boca. Ele tirou o revólver debaixo do banco, checou as balas com um estalo seco. Não era a primeira vez que eu via aquela arma, mas nunca tão perto do meu rosto. O cano brilhava como se alguém tivesse passado óleo nele há pouco. Você acha que eles estão atrás da gente? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Não sei, mas se tiverem, melhor estar preparado. Engoli em seco. A boca estava seca, a garganta doía. Pensei em pedir água, mas não abri a boca. João não ia parar por causa de sede. A curva seguinte foi mais fechada que as outras. O carro rangeu, os pneus cantaram no asfalto quente. Quando saímos dela, avistei o letreiro. Asterisco bom sucesso, bem-vindos asterisco. As letras eram novas, pintadas em madeira clara, com flores plásticas pregadas em volta. Parecia um cartão postal, daqueles que a gente compra para enganar os outros, fingindo que o lugar é bonito. João diminuiu a velocidade, mas não parou. As primeiras casas apareceram, barracos de madeira, alguns de alvenaria, todos com as janelas gradeadas. Ruas de terra, crianças brincando perto dos cachorros, homens sentados em cadeiras de plástico na sombra. Ninguém olhou pra gente. Ou se olhou, não deu pra ver. Onde é esse lugar que a gente vai? Perguntei. Lá no fundo. Depois da igreja. A igreja era pequena, de tijolos à vista, com uma cruz de metal torcida no topo. Não tinha sino, só um alto-falante pendurado num poste mudo.
João virou à esquerda, seguiu por uma rua estreita que terminava num descampado. No meio, uma casa amarela, como no mapa. Só que no mapa não tinha os 2 carros parados na frente, nem os homens encostados nos paralamas, de braços cruzados. João desligou o motor. O silêncio voltou mais pesado que antes. Fica quieto, ele murmurou. Deixa eu falar. Abriu a porta, saiu devagar. Eu fiz o mesmo, mas meus joelhos tremiam. Um dos homens se afastou do carro, veio na nossa direção. Camisa social com as mangas arregaçadas, calça jeans, botas de couro gastas. Não sorria. João Alencar. Ele disse, como se já soubesse a resposta. Há quanto tempo? Demais, João respondeu, a voz grossa. Você é o Dom. Sou o gerente. O dono não tá aqui. Então a gente espera. Ó. Homem balançou a cabeça, os olhos fixos em mim por um segundo antes de voltar para João. Não tem nada para esperar. Se é sobre o que eu acho que é, já foi resolvido. João cruzou os braços, imitou a postura dele. Resolvido como? Com a polícia. E com o advogado do seu irmão. Fiquei parado, ouvindo as palavras batendo no peito. Asterisco advogado asterisco. Asterisco polícia asterisco. Nada daquilo estava no plano. João respirou fundo, os dedos apertando meu ombro sem que eu percebesse quando ele tinha me puxado para perto. Meu irmão não tem advogado. E a polícia não foi chamada. Foi sim. Ontem à tarde. Um cara de terno veio aqui, mostrou uns papéis, falou que a terra agora tem dono certo. Disse que se vocês aparecessem, era para avisar que qualquer tentativa de entrar aqui vai ser considerada invasão. João riu baixo, sem graça. Claro que tem. Sempre tem um papel para tudo, não é? O homem não se mexeu. Só esperou. Então é isso, ele continuou. Podem ir embora. Ou eu chamo a polícia de novo. João olhou para a casa amarela, para a cerca de arame, para a estrada de terra que a gente tinha vindo. Depois para mim. Não precisou dizer nada. Eu já sabia. A gente não ia embora. Não assim. Ajeitei a mochila nas costas e cruzei os braços. O vento levantava poeira quente, grudando na pele suada. Tá bom, falei pro homem sem tirar os olhos do João. A gente vai. Mas volta. Ele não respondeu. Só virou as costas e entrou na casa, batendo a porta com força. João cuspiu no chão seco. Vamos andando. Tem um barracão abandonado uns 2 quilômetros adiante. A gente dorme lá hoje. E amanhã? Ele não olhou para mim. Só começou a caminhar, chutando pedras no caminho. Amanhã a gente vê.